Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um domingo com a rede MCCM. Nosso programa Mulheres Curadas Curam Mulheres traz para você histórias de superação, de motivação e que vão fazer você refletir um pouquinho. Hoje a gente tem mais do que uma história, a gente tem uma grande amiga aqui que traz informação, traz muita coisa boa para a gente, é quase uma aula, né? Hoje eu recebo aqui ela, que é empreendedora social, comunicadora, consultora de eventos e treinamentos corporativo, a minha amiga Roselaine de Freitas. Seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, Marcinha. Bom ter você por aqui. Rose, conta pra gente um pouquinho quem é a Roselaine hoje, por trás desses títulos, dessas funções e de todas as conquistas que você teve. Em primeiro lugar, essas conquistas, esses títulos são títulos que foram construídos ao longo de uma jornada, né? Com certeza. E não foram sempre as mesmas, né? Houve bastante alterações, né? O período que eu fiquei no Rio Grande do Sul foi um período de stand-by, né? A gente retorna para São Paulo para reassumir algumas atividades como essa da consultoria de eventos e treinamentos corporativos, para a gente trabalhar, inclusive, essa questão da prevenção. Sim. Né? Você tem um histórico muito interessante, muito grande no LinkedIn, né? Lá é uma das redes onde eu evolui muito na comunicação. Em especial, aprendi a conviver com a oposição, porque eu comecei a me articular lá mais no sentido político. Foi o meu insight principal, o meu renascimento, né, na comunicação maior. Uhum. Embora eu tenha e sempre tive bons amigos nessa área de jornalismo e profissionais de comunicação, foi realmente no LinkedIn essa interação maior com influências a partir de uma articulação maior política. Legal. E você foi premiada lá, não foi? Foi quando o LinkedIn ele começou em 200 mil usuários. Quando eu fui premiada, ele já estava em 200 milhões de usuários. Eu recebi aquele selinho de reconhecimento do 1% dos perfis mais visualizados. Eu fazia prospecção comercial no ramo offshore, de eventos para o ramo offshore. Muito bacana. Que é da Petrobras, né? Para quem não conhece, o ramo offshore é o ramo de empresas que atuam nessa área de petróleo, né? Exploração, distribuição de petróleo. E essa mudança radical, você foi passar um período no Rio Grande do Sul, é isso? Exato. E que ficou em stand-by, se remodulando, né? Modificando, estudando. Como que houve essa mudança agora para a área da saúde? Foi muito importante, sim, o retorno às aulas depois de muito tempo. Depois da maternidade, infelizmente, eu acabei parando com tudo, né? E aí voltar pela porta da educação, que mesmo que não fosse a área pretendida, almejada, desejada, já ampliou-se os caminhos e a visão, né? Sim. No sentido de caminhar realmente para essa parte da prevenção. E hoje você trabalha também com empreendedorismo social, né? E o que fez com que você entrasse nesse caminho? Pois é, né? Não foi planejado, mas é exatamente isso, né? Essa visão de relacionamento digital, né? No sentido do network em si. Então foi essa experiência prévia que eu tive de relacionamento que foi ampliando a ponto de eu visualizar a importância que se tem desse domínio para se galgar outras oportunidades. Então eu vi muita gente muito superior a mim em conteúdo técnico, como engenheiros, né, coordenadores de saúde e segurança do trabalho, que pediam ajuda para mim, indicações de trabalho, até mesmo amigos seniors, master degree, né, chegaram a me encontrar lá e pedir apoio. Olha, eu estou desempregado, você poderia me indicar alguma empresa? Então foi aí que eu percebi a relevância disso e o quanto a gente poderia oportunizar essa bagagem, né, experiência anterior para estar ajudando ainda mais pessoas futuramente, né? E então a gente tem o grupo dos engenheiros e técnicos, estamos próximos de ter uma plataforma para que se torne um banco de talentos. Muito bacana. Você realmente tem essa articulação muito grande, né? De ligar pessoas, de unir propósitos. Engajamento. Esse engajamento todo. É uma coisa que você faz e faz muito bem, né? Obrigada. Mas você trouxe pra gente um
tema que eu desconhecia e eu quero entender um pouquinho mais, que é essa questão do programa de modulação intestinal. O que é exatamente isso? Esse é um programa já de especialização de terapeutas naturais e naturopatia. Muitas coisas eu comecei de trás para frente, né? Pela ansiedade, muitas coisas. E esse foi uma da realidade, né? Que eu comecei assim, porque na verdade nem foi para carreira, foi para mim mesmo. Eu falei, vou fazer porque vai ser bom para mim. Na família nós temos alguns históricos aí de dificuldade com o intestino, né? Sim. Preso e tal. E uma experiência específica mais recente, a minha mãe, né? Ela teve umas dificuldades nesse sentido. Então eu falei, opa, eu conheci esse programa, eu falei assim, acho que é a minha oportunidade nessa transição de férias, né? Sair de um lugar para o outro, eu falei assim, é agora ou nunca mais. E eu aproveitei, eu já tinha começado o curso, né, de modulação intestinal lá no Rio Grande do Sul no ano de 2024, e aí aqui então a gente só concluiu com a parte técnica que envolve aí o processo prático, né, de desintoxicação, desparatização e da modulação em si, que são mini processos, mas todos, resumindo, né, todo esse processo de forma mais simplificada, é isso que a gente faz no programa de modulação intestinal. Além da reeducação alimentar. Uma reorganização, uma limpeza e uma reorganização, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, interna, né, dos órgãos. Conforme o paciente, conforme a pessoa e a saúde, né, o condicionamento dela, de saúde, a situação dela, é dado mais ênfase a um ou outro tratamento, né? Sim. Um olhar maior para um ou outro sistema do organismo. Essa seria modulação ou remodulação? Modulação intestinal. O nome do programa é modulação intestinal. Essa modulação intestinal, ela também ajuda a prevenir muitas doenças, né? Como que isso acontece? Porque ela também ajuda a prevenir o câncer, é isso? Veja bem, Márcia, não sei quantos, né, já ouviram falar, mas o intestino é o segundo cérebro. Sim. Né? Então, você pode ter o corpo malhado, pode ter o corpo, todo o teu organismo, todos os órgãos funcionando plenamente, nesse sentido da saúde mesmo, mas se você não tiver um cérebro que coordena bem isso aí, também você não vai adiantar de nada. Exato. Eu até me lembrei de uma frase que eu ouvi no período que eu não estava tão saudável assim, né? Que adianta ter um corpo exatamente nessa linha de raciocínio, né? Não tá gorda, mas não está com sua saúde mental adequada, né? Sim. Já ouvi isso também, né? Quando eu realmente tive dificuldades com a estabilidade de humor. Então, isso é muito importante, primeiro, essa consciência, né? Então, o intestino, ele tem uma conexão muito, muito íntima com o cérebro. Então, só que diferente do cérebro, no cérebro a gente não pode atuar dessa maneira, né, com essa forma preventiva. Você não consegue atuar assim de forma de desintoxicar, de limpar com facilidade, como o intestino, né? Já o intestino você consegue isso trabalhar desde a boca, né? Que é todo um processo digestivo que aquilo que você ingere, aquilo que você deixa de ingerir, vai estar contribuindo não só para a sua longevidade, mas para a prevenção do câncer propriamente dito. Uma coisa muito importante de se falar é que para você fazer essa modulação intestinal, lá do intestino, começa na boca, né? Começa com o que você ingere. Por isso que faz parte, a reeducação alimentar, ela é parte do programa da modulação intestinal, dentro já desde o início da parte técnica, né? Que no caso eu fiz o curso, né? Eu tenho certificado, mas para as pessoas que a gente vai procurar atender a partir de agora, elas não vão ter a parte teórica, né? Elas têm o programa já direcionado para essa parte da desparatização, desintoxicação e a reeducação com receitas, com cardápios já sugestivos dentro do programa. De 3 meses. Uma coisa bem básica, né? Que a gente fala muito, aquela questão do... você está enfesado. Sim, foi bom você tocar nesse assunto. É um termo que se refere a estar com o intestino cheio de fezes. Sim, e aí fica mal-humorado, fica irritado, Ele não é tem isso? uma íntima relação, né? Foi bom que você falou sobre isso, porque geralmente quando a gente vai ao banheiro, a gente não olha aquilo que defecou, que deixou ali, né? Sim. Mas é muito importante esse olhar, né? Porque existe não me lembro agora,
uma escala, né, de avaliação. Sim. Ali de como ele está pela forma que você está visualizando. Formato, textura, cor, isso não é? Mesmo. Então, muita gente não faz porque não quer e outros não fazem porque não sabem, né? Então, o nosso papel é trazer mais luz a esse assunto, porque realmente o câncer de intestino aumentou muito nos últimos anos. Inclusive, que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, banheiros pretos. Eu, quando reformei o banheiro da minha casa, eu coloquei um vaso sanitário, as louças todas pretas. E dizem que é horrível para isso, porque realmente você não tem visão nenhuma. Você não sabe se o seu xixi está adequado ou não sabe se as fezes estão adequadas ou não, porque não dá para ver nada, Muito né? boa, Marcinha. Essa é muito boa colocação, viu, pessoal? Essa dica aí da Marcinha é muito importante na prevenção. Aprendi na marra, viu? Porque quando você tem filhos pequenos, você precisa estar acompanhando para ver se tem alguma coisa. Sim. E ali já não dá, ó. Banheiro preto já corta a gente. E o que mais te surpreendeu nessa sua jornada da saúde, dessa transformação através da saúde? Hoje eu me sinto que nem a borboleta mesmo, né? Uma lagarta borboleta. Na verdade, eu cresci com esse conhecimento muito amplo de saúde, né? Sempre foi uma prática da família, esse estilo de vida saudável. Mas, infelizmente, não sou só eu, muitos, né, que têm o conhecimento teórico, mas a prática deixa muito a desejar. E eu também deixei, porque eu tive trabalhando já nessa área de alimentação e eu acabei deixando completamente os meus conhecimentos de lado e acabei me excedendo no queijo, em alimentos que inflamam o nosso intestino, né, o nosso organismo. E o queijo, o excesso de açúcar, a compulsão. Então, embora eu esteja muito animada com o programa, né, de modulação, embora ele tenha me trazido muitos benefícios, inclusive do foco, da produtividade, eu tenho uma coisa que eu preciso falar, que é o segredinho assim, que me ajudou a controlar algo que vem antes dessa consciência, que é a compulsão alimentar. Porque isso envolve essa parte já do emocional, e já não é mais só aquela questão de querer fazer a coisa errada. Né? A questão do emocional é uma questão que influencia em absolutamente tudo na vida. Mas vamos segurar um pouquinho esse segredinho. Agora a gente vai dar 30 segundinhos para o nosso patrocinador e já volta a falar disso, tá bom? Ok, querido. Vamos lá. Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar, aqui você encontra tudo o que você precisa. E a gente voltou e vamos continuar conversando sobre saúde, bem-estar e essa novidade que é a modulação intestinal. Roselaine, conta pra gente aquele segredinho que você ia falar sobre a ligação da saúde e da saúde mental, saúde física com a mental. Eu, né, pela prática religiosa do estilo de vida, a gente cresceu com a família fazendo o famoso jejum, né? Sim. Jejum uma vez por semana ali, como a gente guarda o sábado, geralmente no sábado, né? Nós somos adventistas, então no contexto religioso. Sim. Mas a ciência, ela vem comprovando que o jejum, ele tem realmente efeitos muito mais amplos, né? Sim. Do que só o religioso. E isso eu acho que é bom a gente deixar bem frisado aqui, que o jejum, ele ajuda a conter células cancerígenas. Ele mata células de fome. Então, assim, Deus é sábio, né? Ele não deixou essas orientações e até mesmo os espíritos de profecia a troco de nada, né? Sim. É porque ele conhece, ele é o nosso criador, ele conhece cada pedacinho do nosso organismo. Com certeza. Né? E eu resolvi apostar nessa orientação e eu experimentei na prática toda semana. Semana sim, não foi toda semana. Eu deixei de fazer aos sábados e domingos porque eu estava em atividades que me absorviam bastante no sábado e no domingo, geralmente sim ou não. E passei a adotar um dia comum da semana, né? Com esse jejum. Com essa proposta de não
simples não almoçar. Sim. E só o fato de não almoçar, eu já também não comia o doce, porque eu tinha muita vontade de comer o doce de sobremesa. E eu já estava fazendo isso e eu já estava chegando a 91 quilos. Nossa nessa Senhora. brincadeira. Então eu comecei a ficar muito preocupada. E aí foi quando então eu tomei essa iniciativa e essa iniciativa já começou a fazer a diferença. Muito tempo antes, eu já tinha ouvido falar numa máquina chamada hidrocolon terapia, que faz uma limpeza, porque eu tinha conhecido uma médica que criou um programa, um outro programa lá nos Estados Unidos, que ela não está desenvolvendo 100% agora, mas que evitava cirurgias bariátricas, porque fazia uma limpeza do intestino. Nossa. Pessoas que se pesavam antes, tinha lá uns 10 quilos a mais, e depois fazia a eliminação, e aí com isso evitava-se a bariátrica. Porque eles falam que normalmente quem tem o intestino preso, principalmente, que fica com fezes durante muitos anos até presa no intestino, é isso? É grave. Acontece isso, então? Eu vou dizer, eu nunca tive um problema tão grave nesse sentido, mas eu experimentei essa experiência dura e amarga de não saber se sobe ou se desce. Sim. Foi grave. E isso não lembro, foi um pouco bem anos antes. Um período assim de estresse muito agudo, emocional que eu passei. E ali eu me desesperei. Ali eu vi a dor das pessoas que realmente têm esse problema. Sim. E o quanto isso é importante, porque aquilo ali deprime uma pessoa. Sim. Porque você não sabe para que lado correr. Entendi. E é muito, muito, muito importante realmente que as pessoas mantenham o equilíbrio intestinal para que elas possam saber como que está a saúde do organismo como um todo. Digamos que o intestino é um termômetro da nossa saúde. E como que a gente faz para fazer essa avaliação? Existe algum exame, alguma metodologia? Como que é? Existe sim, eu não saberia precisar para você, né? Mas eu sei que uma amiga minha já fez algo assim mais arrojado em hospital e etc. Mas a principal teste que a gente faz no programa da modulação é usar alguns alimentos que são fibrosos, né, que eu não vou entrar tanto no detalhe agora, senão não dá tempo de falar da parte da suplementação, mas que a gente faz o teste. Eu vou dar um exemplo só, tá? Sim. Como a semente de mamão. Então, tem uma avaliação de algumas horas que a pessoa vai ingerir aquilo ali, uma determinada quantia, com uma quantidade de água. Sob supervisão, né? Não é chegar lá à toa e ir lá brincar. Exatamente. Não, até porque tudo em excesso vai causar até uma disenteria. Sim. E, inclusive, esse estímulo, né, que eu esqueci agora o termo, da evacuação, ela é estimulada dentro de um período, de uma semana específica da modulação, para que se faça essa limpeza, essa faxina, né? Mas ela não é assim né, do nada. E muda tudo, né? Muda e não a pele, muda cabelo. Sim, muda tudo. Eu me senti realmente, eu estou me sentindo renovada. Eu me olho no espelho, eu não me reconheço, a minha pele, né? O jejum, ele fez muito importante naquele começo, mas depois a gente tem uns segredinhos, né? Que a gente usar os leites vegetais, que vão trabalhar um pouco mais essa parte estética, né? Eu já não tomo mais leite de vaca, nem iogurte desses comprados e tal há algum tempo, há mais de 3 anos. E sempre procurei usar mais as coisas. Mas eu sempre procuro dizer, Marcinha, que não é o tirar. Né? Assim como na educação, os pais ficam coibindo o uso do celular e etc., não é o não fazer que vai fazer a diferença. E sim, é o fazer com propósito, fazer com equilíbrio, isso que vai fazer uma grande diferença na vida das crianças, dos jovens e de nós adultos também. Eu ia perguntar isso, não é tirar determinados alimentos, é usar com cautela, né? Eu, por exemplo, eu tenho todo esse conhecimento, ela é estrita vegetariana. Não. Eu adoro comer carne, eu como muito frango e peixe. A carne mesmo, vermelha, eu sempre evitei, mas não é pela questão da gordura de hormônios em si, né? Mas é porque ela leva muito mais tempo para ser digerida. E eu nem pretendia falar isso, mas já que estamos falando, é muito mais risco para
O câncer do intestino existe no contexto da carne exatamente por causa dessa questão da dificuldade. E geralmente, vamos falar, né, dificuldade do processo digestivo até o eliminatório. Entendi. Leva até semanas para se expulsar uma alimentação desse porte. Sim. E o que acontece principalmente na questão da alimentação é que muitas pessoas elas não vão só se alimentar da carne, elas vão ingerir o líquido. E Sim. é o líquido que vai atrapalhar ainda mais, atrasar ainda mais. Ela já atrasa em uma alimentação mais leve. Uma alimentação mais pesada atrasa muito mais. E além de que qualquer líquido, Marcinha, não é só o refrigerante, as bebidas alcoólicas, qualquer líquido vai estar ali alterando o pH do estômago e dificultando a questão digestiva. Inclusive, eu ia te perguntar agora sobre esses suplementos. Inclusive, mesmo eu tendo feito o programa da modulação intestinal, ele não foi o suficiente, porque eu vejo modulação assim muito depois de um outro exame muito importante que a gente está começando agora a trabalhar, né? Que eu te falei, que nós vamos estar agendando consultas online e presencial, que é o exame da biorressonância magnética. Olha. Eu posso falar com propriedade porque eu recentemente acompanhei algumas pessoas, alguns casos, inclusive tratando o câncer, que fizeram esse exame e confirmaram, não, realmente, ele é exato, ele é tão preciso, ele deu igualzinho o meu índice e tal, com o que eu fiz do diabetes, do colesterol e tal, da forma convencional. Qual a diferença da biorressonância magnética para os exames convencionais que vão detectar como está o seu nível das vitaminas de A a Z, por exemplo? É que no exame da biorressonância você tem, geralmente, no programa, o índice de avaliação, o parâmetro de avaliação é internacional, que é superior ao do Brasil. Sim. Então, se você faz um exame desse com um profissional, né, terapeuta natural médico ortomolecular, ele vai falar para você que está bom o seu nível de B12 e D3 somente se ele estiver excelente. E aqui você vai no convencional, você vai falar que está bom, mas Nem você já sempre. sabe que pode estar abaixo do índice Sim. de avaliação, da faixa internacional de avaliação. Entendi. Então, eu me amparo muito nisso hoje, quando eu vou apresentar a biorressonância e, por extensão, a suplementação que vem por extensão de uma consulta e desse exame da biorressonância magnética. Entendi. Você trouxe todos esses medicamentos, não são medicamentos, né? Suplementos, são suplementos. Isso, Explica pra suplementos. gente o que eles interferem, como que eles funcionam. A modulação intestinal ela também trabalha muito com suplementos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A clorela e a espirulina, esse é um que eu usei na modulação. Sim. Ele ajuda a eliminar os metais pesados. Sim. Então, só aqui a gente consegue fazer com que o nosso corpo ele se torne mais predisposto para exercício, né, para o trabalho, mais disposição, menos fadiga, né, mental. Então ele elimina alguma coisa que Metais tem de pesados, ruim, os metais pesados que estão lá sedimentados, que estão lá depositados no nosso organismo. Que são acumulativos, Sim. né? Porque hoje a indústria só nos oferece esse tipo de substâncias químicas, Sim. né? Em qualquer alimento, enlatado, enfim, né? Em geral, tá? Então, esse é um exemplo do que a gente usa na modulação. Tá. Na modulação também, como eu sou terrível assim para usar muita coisa, e o modulação ele é bem disciplinar para pessoas bem disciplinadas. O ginkgo biloba foi que era para dar uma recalchutada, e eu não usei na modulação. Eu estou usando agora. Usando depois. Com o ômega 3. Que aí já são vitaminas, né? São suplementos que vão atuar no sistema nervoso, né, na questão das comunicações neuronais. Então, eles são importantes para isso. Olha que legal. Questão tendo em vista a questão do cerebral já, né? Da saúde mental. E você tem um perfil novo, que é o Oitobem e você, não é? E você oficial. E do que você trata nesse perfil? Pois é, nós fizemos uma limpa agora recentemente, porque nós retomamos a São Paulo e retomamos com a ideia das lives, né?
Nós começamos a proposta do 8 Bem para mulheres também, né? Que até você foi uma das nossas convidadas, posteriormente para trabalhar a saúde. Mas a gente não pretende dar esse enfoque do empreendedorismo. Eu acho que já tem bastante gente para isso no mercado, influências, etc. Então a gente vai deixar aquele espaço reservado só mesmo para lives, para campanhas de saúde. Então, Novembro Azul, a gente vai entrevistar lá o Dr. Manuel Luiz, que está em Portugal, que é um naturopata com amplas especializações na Europa, Alemanha, que a gente vai estar trabalhando com ele a partir de agora. Então, a gente vai deixar isso com exclusividade para esses profissionais convidados, para estarem nutricionistas, personal trainers, né? Trazendo essas informações da saúde, Para a gente estar falando, por exemplo, sobre o uso dos energéticos, que é uma proposta que eu já lancei alguma coisa ali para dar um insight logo no início que eu retomei para fazer academia em julho. Então, a gente tem alguns temas aí para estar abordando, né, periodicamente, não vão ser todos os dias, não vão ser todas as semanas, mas sempre que a gente fizer alguma coisa diferente nesse sentido, a gente vai colocar ali no 8 Bem Você Oficial. Muito bacana. E você também voltou a correr agora, né? E me falou até que já estava nos 10 quilômetros. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo correr 2 aí, e você já está nos 10. Correr é uma experiência que eu já trago de infância, né? Eu aprendi a correr com meu pai, a gente correu bastante, inclusive lá no Rio Grande do Sul, eu fui da minha cidade de Taquara até a Igrejinha correndo com ele e com mais algumas pessoas na época, né, com o meu ex-marido. E a gente corria, né? Todo domingo era uma prática, inclusive, para a saúde emocional da família, né? Que a tensão, o que eu vou fazer isso e tal. Tem pessoas mais tensas, por exemplo, a minha mãe sempre foi essa pessoa mais tensa, né? Então, era uma coisa assim de rotina. A gente sempre saía aos domingos para caminhar ou correr junto. Olha que coisa legal. Em casais, né? Isso um pouquinho antes de eu ter a minha filha. Mas depois que ela nasceu, aí eu me separei. Infelizmente, não deu para fazer isso em família. E agora retomou. Agora já tá. Agora minha filha está lá, né? Está em Porto Alegre, está trabalhando, já está cuidando da vida dela, né? E eu tô aqui dando um pouco mais de apoio para os meus pais, mas a gente, sempre que possível, a gente está indo também no parque, já não pode correr comigo, eles já não podem correr comigo, né? Mas fazendo um piquenique, fazendo um passeio de triciclo, né? Alguma coisa nessa direção para sair, para ter uma saúde mental deles, né? Saírem da rotina para ser melhor. Bacana. Qual é o maior ensinamento que você tira da sua história até aqui? Os relacionamentos, Márcia. Os relacionamentos fazem toda a diferença no sentido da comunicação e de ampliar a visão de negócios, né, do empreendedorismo, né, social, propriamente dito falando. E se hoje eu tenho relações internacionais, é porque eu cultivei isso, né? É porque eu sempre procurei valorizar as pessoas a despeito do que elas poderiam me oferecer. Então, essa valorização humana, ela tem um cunho religioso, né? De uma visão, de uma formação religiosa que eu tive, né, na infância. Mas muitas pessoas não levam isso a sério, né? Então, essa visão de só procurar alguém quando se precisa, eu notei muito isso, de baixo até em cima, né? Das mais variadas pessoas. E aí, quando precisa, procura. Então, isso fica uma relação, não fica cordial. E querendo ou não, a pessoa que é procurada sabe quando está sendo procurada só por interesse. Né? E a gente perde muito com isso, né? Há muito a trocar, né? Quando você realmente tem um olhar de ampliar a visão, você é realmente humano no sentido da palavra. Então, você limita o que Deus te deixou, que é essa expansão natural de ter e ser, né, alguém realmente que pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sobre essa questão, eu costumo falar que o WhatsApp tem 2 lados. Tanto você pode enviar quanto você pode receber. Então, porque tem muita gente que cobra, né, nessas relações, e isso faz mexe muito com as pessoas, porque quando você tem um relacionamento comercial, é diferente. Mas quando você cativa, você cultiva a amizade com as pessoas, ela pode vir a virar algo comercial, mas você tem que cultivar. E mesmo o só comercial tem que ter um algo mais, porque senão
também morre, né? É, quando você confia, você faz negócio. Quando você não confia, né? E se você não procura conhecer melhor, você nunca vai confiar na pessoa. Exatamente. E para as nossas mulheres que estão em fase de recomeço, de ruptura com o passado, que estão tentando recomeçar e reiniciar sua vida, o que você falaria para elas? Eu vou dizer para elas o que um amigo meu me falou recentemente, né? Rô, não fique com ninguém que seja mais fraco que você. Existem relacionamentos que não avançam e não vão nunca dar certo, porque existe essa disparidade muito grande de propósito. Então, se valorize. Primeira coisa, se valorize. Porque quando você se valoriza, você sabe aonde você vai colocar o seu pé e é para caminhar de igual para igual, lado a lado. Né? Então, isso evitaria grandes problemas se as mulheres observassem isso mais atentamente. Não se deixassem levar pela carência emocional, pela dificuldade que tem de relacionamento, porque todos temos, mas nós temos que trabalhar isso, né? E quando a gente trabalha isso, a gente se torna um alvo menos do negativo, né? Sim. E a gente rompe os padrões que fizeram com que a gente tivesse tomado decisões equivocadas lá atrás. Perfeito, muito bom. Rô, é um prazer ter você aqui, muito bom. E a gente tem muita coisa ainda para conversar, né? Pena que o nosso tempo é pouco, a gente volta. Mas vamos falar mais sobre isso. Com certeza. Vem trazer mais informação para a gente sobre essa questão da modulação, que é muito interessante. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pelotão. Na primeira corrida que a gente teve agora, né, combate ao câncer, né? Que é o câncer de mama, nós lançamos ali no final da chegada, surgiu uma ideia do pelotão da atleta cristã. Né? Então, se você quer correr, se você se identifica e se considera, né, um cristão, fala com a gente, né? Depois vai ter aí os contatos. Legal. E vem correr com a gente, porque a gente vai procurar correr agora, né? Agora domingo a gente vai correr e nesse eu acho que quando for ao ar já passou o domingo que eu já corri no Parque Vila Lobos, mas a gente vai correr aí dia 15 de janeiro, se Deus quiser. Olha, essa corrida legal. Do aniversário de São Paulo, e eu quero ver você lá, mulher. É muito bom, porque às vezes a pessoa quer correr, ela quer se exercitar e não tem companhia. Então já procura, já vem participar, já tem quem se identifique, né? Isso é muito questão bacana. Do emagrecimento também, né? Também, a modulação vai ajudar bastante, a gente está aí para somar. Legal. Deixa uma mensagem, então, para as nossas mulheres que estão assistindo, que querem iniciar nessa corrida, nessa alteração, nessa modulação e tudo mais. Um verso bíblico, né? Que agora, depois a gente coloca aí no vídeo, mas o atleta em tudo se domina. Né? Não sabeis vós que o atleta em tudo se domina? As mulheres, elas, mesmo que as que não correm, elas têm um perfil de atleta, né? Sim. Exercem vários papéis e precisam muito mais do domínio, do controle, domínio próprio, que é um dos frutos do espírito, né? Para elas estarem tendo uma alta performance, né? No exercício de seus mais variados papéis. Sim. Então, essa consciência do domínio é muito importante. Domínio no trabalhar, né? Domínio no lazer, o domínio com os filhos, né? Essa questão de administrar o papel mãe e o papel mulher. Muitas perdem os seus relacionamentos por não saber administrar isso aí. Sim. E a sabedoria vem de Deus, né? Então está à disposição de todas nós. Muito bem, muito bacana. Roselaine, muito obrigada. Prazer todo meu. Participação, gratidão. E ainda tem presente que você vai dar pra gente, né? Já vou falar já. Okay. Gratidão, viu? Bom, e a gente vai ter um sorteio, os nossos sorteios que sempre acontecem, que você vai lá na rede social, @programa MCCM, vai seguir todas as regrinhas, vai escrever uma palavra. Hoje nós vamos sortear com a Roselaine de Freitas. Ela vai dar para vocês uma orientação para emagrecimento com a modulação intestinal. Eu já vou concorrer, hein, gente? Esse eu quero ter mais informação. Então vai lá nas nossas redes sociais, @programa MCCM, participa, escreva a palavra emagrecer, segue as regrinhas
e segunda-feira tem sorteio. Gratidão a todos vocês que ficaram até aqui conosco. Entre nas nossas redes sociais, vem participar do programa. Se você tem uma história de superação, uma história inspiradora, traz para o nosso programa, porque uma mulher curada cura muitas outras mulheres. Obrigada e até próximo domingo. Tchau, tchau.